Estamos aqui mais um dia neste evento em comemoração aí aos 20 anos do curso de Ciências Contábeis da Unifama. É um prazer tê-los aqui conosco para este encontro. Eu sou a professora Rosilene Nogueira Gonçalves, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unifama. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, eu quero passar a palavra para a professora doutora Laurice de Fátima Bob Ricardo, que estará dando prosseguimento e coordenando aí o evento deste dia. Professora Laurice, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. É muito bom estar com vocês novamente, hoje aqui, para mais uma etapa, né? Desse evento nosso dos 20 anos do curso de Ciências Contábeis. Hoje, falando com vocês sobre educação ambiental e projetos sustentáveis ambientais. Estamos aqui com 3 convidados que vão estar conosco hoje participando desse evento. Nós temos conosco a doutora Adriana Takaoka, é isso, né, professora? Kataoka. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A professora ela é da Unicentro, pesquisadora na área de educação ambiental. Possui graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ecologia e Recursos Naturais e doutorado em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade também de São Carlos. Atualmente, ela é professora associada da Universidade Estadual do Centro-Oeste, docente do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Estadual do Centro-Oeste, pós-doutora em Educação para a Ciência e Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Atua, então, no ensino, pesquisa e extensão no campo de educação ambiental. Líder do grupo de pesquisa Núcleo de Educação Ambiental, coordenador do Comitê Gestor de Educação Ambiental da Unicentro. A professora hoje vai estar falando conosco, então, e mostrando para nós toda a parte da experiência dela, da pesquisa, tanto regional como estadual, com relação à educação ambiental. Nós temos também conosco a participação da doutora Lenice Tavares Abreu. A Lenice é assessora de meio ambiente da UEM e ela é vice-presidente do CONDEMA. Possui graduação em Engenharia Industrial Química pela Faculdade de Engenharia Química de Lorena, mestrado em Engenharia Química pela UEM, doutora em Engenharia Química também pela UEM. Atualmente, ela é engenheira química da Universidade Estadual de Maringá e assessora especial para gestão ambiental na Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na área de engenharia química e ênfase em tecnologia química, atuando principalmente nos seguintes temas: tratamento de resíduos, efluentes hospitalar, processo fotofidonício, né, e a resistência bacteriológica. Também conosco aqui, para esse debate da educação ambiental, nós temos também o doutor Luertin Galina, que é advogado e presidente do CONDEMA. Ele é advogado formado também pela UEM, atuante na área civil e comercial. É conselheiro indicado pela OAB no CONDEMA, né, sendo seu atual presidente, e também membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Maringá. Bem-vindo a todos os 3 convidados. Eu espero que nós tenhamos hoje um bom debate, né, sobre essa área da educação ambiental. Eu sou a professora Laurice, sou da Unifama e também sou consultora contábil ambiental pela Conserge, Consultorias Associadas. Sou graduada em Ciências Contábeis, mestre em Educação e doutora pela FGV em Administração Pública e Governo. Fui servidora pública por 30 anos, vinculada à Universidade Estadual de Maringá. Nesse período, né, desses 33 anos, 23 foi dedicada à pós-graduação da UEM, Stricto Sensu e Lato Sensu. Sou atualmente professora da Unifama, desde 2011. Estou atuando no curso de Administração e Ciências Contábeis, né? E, como eu já disse, também consultora associada do Conserje. Possuo experiência na área de Administração e Gestão Pública, com ênfase em Ciências Contábeis e Educação na área ambiental, coordenação e gestão de resíduos sólidos, área da pesquisa de gestão pública e coordenação e gestão ambiental e participante dos grupos de pesquisa GTCAM, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Educação, e o Núcleo de Pesquisa NICE, que é um programa interdisciplinar, que também, né, dentro desse programa, nós temos a educação ambiental
a qual está sobre a minha responsabilidade, esse grupo de pesquisa dentro do NICE. Então, nós temos aqui grandes pessoas, né, que estão conosco hoje para estar falando sobre esse tema. Eu vou pedir para a professora Rosilene que ela fale um pouquinho sobre a questão do certificado, professora, e como vocês devem estar, na hora de entrar, né, deve estar colocando aí para que você possa ter um controle. Você poderia estar explicando para eles um pouquinho? Sim, com certeza. Eu solicito a gentileza de todos os participantes colocarem no nosso chat seu nome completo, aos acadêmicos, número do RA da Unifama, o curso o qual frequentam e a instituição em que está representando. Eu vejo aqui que nós temos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis da Unifama, de outros cursos também, como Direitos, Administração, vários outros cursos, bem como participantes aí de outras instituições, tá? Como profissionais que estão aqui participando conosco. Então, eu gostaria que vocês informassem, por gentileza, qual instituição vocês estão aí representando, o e-mail para que eu possa estar encaminhando o certificado para vocês na sequência. Só recapitulando, então, o nome completo, número do RA, curso, instituição em que está representando e o e-mail para o recebimento. Obrigada, professora Rosilene. A professora Rosilene também é coordenadora nossa do curso de Ciências Contábeis da Unifama. E ela é a coordenadora geral desse evento, que está nos proporcionando a todas as sextas-feiras, né, uma conversa com vocês a respeito de temas específicos e multidisciplinares dentro da área das ciências contábeis. Também vou já deixar aqui, antes de iniciar a nossa conversa, para os que queiram fazer questionamento, questões, vocês podem estar, durante a execução do debate, vocês podem estar fazendo as suas questões e encaminhando. No final, nós vamos verificar as questões que estão sendo elencadas, né? A professora Rosilene e sua equipe vão estar olhando as questões, e aí nós vamos estar respondendo, né, a cada questionamento que foram feito por vocês. Também, que seja assim, as questões, se for forma de direção, eu vou deixar claro aqui que nós temos, então, 3 pessoas, né, que vão estar participando. O professor Luerte, ele é mais direcionado, né, às questões mesmo locais, de políticas que nós estamos, né, e de situações que estão, né, mais focado ao ambiente nosso aqui regional e local, por ele ser o presidente, né, do conselho. A professora Adriana tem um enfoque mais da sua conhecimento dentro da parte da pesquisa da educação ambiental. Então, se as questões forem, né, pertinentes, mesmo propriamente na parte de debate de educação ambiental, seria com a professora Adriana. E nós temos também com a professora Helenice, com a doutora Helenice, que ela mais a parte de implantação, né, e técnica, com a questão equivalente às questões de projetos ambientais e até mesmo da implementação da parte da educação ambiental, e é uma experiência que ela tem muito dentro da Universidade Estadual de Maringá. Então, só passando aí as 3 vertentes dos 3, né, debatedores, para que possam vocês estarem direcionando as perguntas. Assim como também, ao fazer as perguntas, já colocarem o nome para quem vocês estão direcionando, se a professora Adriana, a doutora Adriana, a doutor Luerte ou a doutora Helenice, ok? Bom, nós estamos previsto, então, uma duração aqui de 60 minutos, mas quero a compreensão de todos se por acaso ultrapassar um pouquinho, né? Porque normalmente sempre ultrapassam, né, esse horário que nós estipulamos. Mas nós temos a intenção de desenvolver todo esse nossos trabalhos em 1 hora, né, em 60 minutos. Mas se por acaso for estar ultrapassando um pouquinho, vocês têm um pouquinho de paciência ali. Também explicando que toda essa conversa nossa de hoje, ela vai estar sendo gravada e depois ela vai se tornar disponível pela coordenação do curso, coordenação do evento,
né, para que todos possam ter acesso na íntegra toda o que foi comentado e o que foi colocado aqui. Bom, pessoal, eu acho que agora nós, né, podemos iniciar. Então, boa noite a todos os participantes que estão nos assistindo hoje, né? Obrigado por estarem aqui, contribuindo um pouquinho com essa parceria conosco. Hoje nós vamos, então, abordar nesse quadro questão a respeito da educação ambiental e projetos ambientais sustentáveis. As questões ligadas ao meio ambiente sempre estiveram, então, presentes na vida do homem. Tem influência direta e indireta nas ações diversas áreas, né, de atuação do indivíduo, assim como nos profissionais e na sociedade, e também nas organizações com fins lucrativos como sem fins lucrativos. O mundo, dia após dia, passa a industrializar-se, talvez mais do que nunca as produções em série. E em grande quantidade tem regido os processos de fabricação, fato que acarreta consequências como os problemas de qualidade de vida, falando com uma forma mais abrangente. A contabilidade, dentro de suas diversas áreas de atuação, nos mostra o lado social das empresas através do balanço social. E são essas demonstrações contábeis e relatórios que devem se ajustar na nova consciência, conciliando os 3 pontos específicos e necessários dentro de uma corporação, que são as metas ambientais, sociais e econômicas. Dentro da área da contabilidade, a área ambiental vem ganhando força no meio corporativo. Por aplicar dentro das corporações é chamado relatório integrado, né? Como o próprio nome sugere, essa abordagem busca reunir informações financeiras, ambientais, sociais e de governança em um formato de relatório único e abrangente. Em diversas empresas ao redor do mundo estão testando atualmente esse tipo de estrutura de relatórios. A verdade é que no mundo de hoje, a transparência limitada a respeito dos riscos de sustentabilidade no meio corporativo pode levar os investimentos ruins para o meio ambiente, tanto quanto para os resultados financeiros das empresas. Desta forma, nos cabe, tanto os contadores como os gestores de empresa, entender esses ambientes que nos ainda é peculiar, assim como entender a educação ambiental como um processo operacional necessário dentro de qualquer organização, tanto quanto, em tempos atuais, pensar na formulação e implementação de projetos ambientais sustentáveis. São os novos tempos, novos paradigmas que devem ser aprendidos pelos profissionais contadores e gestores administrativos. Assim, ao nosso encontro de hoje, abordamos o tema de educação ambiental e os projetos ambientais sustentáveis, para entender as questões que envolvem o meio ambiente e ainda, né, e sair dessa postura de ler os resultados gerados pelas empresas simplesmente por uma tabela de números, mas visualizar as ações que estão por trás do quantitativo numérico, as ações do indivíduo que atua dentro da organização, corporação, empresa e etc., entre outras. Para tanto, convidamos, né, então, para esse momento, esses 3 debatedores. E sendo assim, dessa forma, né, para não, né, adiantar muito, né, vou estar, então, passando e discutindo esses temas, né, e é para nós, da contabilidade, e é para nós também, gestores, né, administrativos empresariais, muito importante porque nós precisamos implementar todas essas técnicas ambientais dentro de nossas empresas, de nosso convívio profissional, mas não temos ainda um conhecimento total, né, do que seria as questões ambientais, o que envolveria as suas problemáticas, né, as suas formas de estar, né, dentro dessa questão envolvido e o setor mesmo de contabilidade e administração também. Aproveitando aqui, agradecendo também aos professores do corpo docente e os professores da administração, né, que estão presentes conosco, aos conselheiros do CONDEMA, que estão também participando, estou vendo que alguns que estão participando, né, conosco, e aos demais, né, que estão aqui conosco hoje. Voltando, então, ao nosso debate, nós temos uma questão muito importante para nós, que seria saber exatamente qual a diferença
quando nós falamos em educação ambiental e qual a diferença quando nós falamos em desenvolvimento sustentável. Nós temos ali situações que no nosso campo ainda fica meio assim, obscura, e para muitos também fica. Doutora Adriana, dentro desse contexto da parte da respeito à educação ambiental e desenvolvimento sustentável, fala sobre esses termos. O que há de relação entre eles, de diferença, quando um está imbuído com o outro, intricado com o outro ou não? Fala um pouquinho sobre esses termos. Boa noite, Laurici. Boa noite a todos também, a Luerte, a Helenice, Rosilene. Se eu estou esquecendo alguém aqui na listinha. Mas boa noite a todos os palestrantes e mediadores, Boa noite a todos que estão aqui conosco, os alunos das contábeis, e também quero cumprimentar meus alunos, Então, tem muitos alunos das ciências biológicas aqui conosco, Da graduação, do mestrado, Alguns professores dos projetos que eu coordeno, que também fiz o convite a eles. Eu acho que vai dar um debate interessante, Com essas duas áreas. Então, agradeço muito o convite, E também agradeço à professora Nobara, que, na verdade, seria ela para estar aqui conosco, Com vocês, e devido ao probleminha de saúde que ela teve, daí ela pediu, para eu substituí-la. Eu espero, conseguir fazer a altura, do que ela faria. Mas vamos lá, então, respondendo as suas perguntas. Você fez duas perguntas, Laurici, que são bem complexas, na verdade. Então, eu vou ter que entrar um pouquinho no campo da conceituação. Eu pretendo não me alongar muito, mas se isso acontecer, você me avisa. Porque falar de... Então, tá. Porque falar de educação ambiental, ela tem uma história por trás, Ela, se comparada a outras áreas do conhecimento, ela é recente. E ela vem se transformando, nesse processo evolutivo, que vem de uma história que se inicia por volta da década de 70, até os dias atuais. Especificamente no Brasil, a educação ambiental ela tem características um pouco diferentes, da educação ambiental que acontece na Europa, nos Estados Unidos, devido ao fato de nós sermos um país latino-americano, com outras características, e, portanto, ela vem sendo conhecida no Brasil, quer dizer, no mundo, como a mais desenvolvida no mundo, a educação ambiental no Brasil, exatamente por essas características particulares. Então, a própria legislação da educação ambiental nossa, que apesar de todo o desmonte, ela ainda existe, com sérios problemas de serem implementadas, mas ela fala de uma educação ambiental crítica. Então, é nesse sentido que eu vou explicar o que seria essa educação ambiental crítica. Todo mundo fala muito em educação ambiental, os meios de comunicação, as escolas, as empresas, as ONGs, não é? Mas a gente percebe que existem muitas educações ambientais, portanto, ela é polissêmica, não é? Então, existem várias formas de se conceber e de se praticar educação ambiental. Então, tentando ser bem breve, eu vou contar mais em termos do Brasil, mas no mundo ainda é assim. A educação ambiental ela tem um início com características muito conservadoras. O que seriam essas características conservadoras? Seria uma educação ambiental que entende o meio ambiente como natureza. Não é? Então, ela tem uma abordagem naturalística, ela tem uma abordagem dita conservadora, e foi assim que ela nasceu no Brasil. Ao decorrer do processo, ela foi entendendo que ambiente não é apenas natureza, não é? Sociedade está intimamente relacionada, relacionada à natureza. E aí ela passa a se modificar. Mas como ela sempre teve uma preocupação com a degradação ambiental, com o esgotamento dos recursos naturais, com a poluição, no momento seguinte deriva de uma abordagem conservadora, uma abordagem pragmática, ou seja, a preocupação fica centrada em gerir bem esses recursos, a preocupação gira em torno com a preocupação com o esgotamento dos recursos naturais, com os resíduos que advêm
né, dos processos, né, industriais e humanos, né, em relação a esses recursos. Então, aí ela passa para um segundo momento, que seria uma educação ambiental pragmática. Seria aquela que ainda a gente vê nos meios de comunicação, dizendo, vamos fechar a torneira, né, para escovar os dentes, para não gastar tanta água. Vamos coletar o lixo seletivamente. Então, a preocupação é com os resíduos. Como fazer uma gestão desses resíduos? Vamos reciclá-lo, não é? Para, no momento seguinte, quando ela se assume como educação, aí ela começa a adquirir contornos críticos. Então, veja, a educação ambiental, no seu início, começa com adota uma concepção de ambiente e natureza, depois ela passa a adotar uma concepção de ambiente como recurso, e finalmente, que é o momento atual e é o que está na legislação, ela fala de uma educação ambiental crítica. Na educação ambiental crítica, ela entende que o ambiente é a interação íntima entre sociedade e natureza. Nós percebemos que, no início, havia uma dicotomia. O ser humano achava que o ambiente era a natureza e não se entendia como parte dela, né? Numa abordagem crítica, o ser humano se insere nesse ambiente, não é? Ele entende que ele modifica a natureza e que a natureza também o modifica, né? Ambos interagem, promovendo modificação um no outro, não é? Então, é exatamente essa educação ambiental crítica, não é, que a gente vem discutindo, que a legislação vem pregando, mas ainda ela não chegou na escola de uma maneira mais intensiva, vamos dizer assim. E também nós percebemos que essas 3 educações ambientais, na verdade, eu simplifiquei, né? Tem uma autora, a Sauvé, que é canadense, educadora ambiental, ela fala de 15 educações ambientais. Não é? Então, elas convivem, dependendo dos espaços, de quem pratica, a ênfase está na natureza, a ênfase está na gestão dos recursos, ou a ênfase está em problematizar essa relação sociedade-natureza. Por que nós chegamos a esse nível de degradação ambiental? Não é? Então, a abordagem crítica, ela visa atuar na causa, e não apenas nos sintomas da degradação ambiental. Então, muitas vezes, quando a gente pensa, né, não, se há uma poluição, vamos colocar um filtro, né, vamos coletar o lixo seletivamente e vamos reciclar. Claro que tudo isso é extremamente importante, né, nós evoluímos nesse sentido, né, nós precisamos melhorar, inclusive, nesse sentido, mas nós precisamos pensar o que é que tem causado, de fato, toda essa degradação ambiental, e a gente fala de degradação socioambiental. Então, a abordagem crítica, ela vem falar que nós dentro de um modelo de desenvolvimento econômico, não é, que prioriza o capital, que prioriza o lucro, não é? Fica complicado, né, a gente pensar em sustentabilidade ambiental, não é? Porque é uma lógica que visa o quê? A exploração dos recursos naturais, a exploração do ser humano para o acúmulo, não é? Então, aí é que a gente começa a ver o link que existe entre educação ambiental e sustentabilidade, né? Porque a educação ambiental, ela, em seu conceito, né, a gente pode entendê-la como um processo de recuperação de valores perdidos, né, na relação da história do ser humano com a natureza. E a educação ambiental crítica e transformadora, que é preconizada, né, pelo pesquisador Loureiro, né, que é o mais citado no Brasil em termos de educação ambiental, ela diz que a educação ambiental ela deve contribuir com o processo de construção de uma sociedade pautada em novos patamares, né? Novos patamares civilizatórios e novos patamares societários. Ou seja, não basta a gente atuar nos sintomas, nós precisamos transformar a sociedade, não é? E transformar a sociedade em que sentido? Uma sociedade que tenha uma atuação política mais consciente, não é? E que seja pautada numa ética ecológica. Não é? Então, a gente começa a perceber que ela é muito mais do que a gente costuma ver por aí, não é? Porque, veja,
Não, deixa eu voltar atrás, né? A relação, então, com a sustentabilidade. Né? Então, essa educação ambiental, ela vai buscar o quê? A sustentabilidade ambiental e a justiça social, já que a gente não vê natureza separado de sociedade. Não é? Então, numa educação ambiental conservadora e pragmática, né, se busca o quê? A sustentabilidade ambiental, mas não se pensa no social. Não é? Nós estamos hoje, a pandemia nos revelou, não é? Coisas que a gente já vinha percebendo, mas elas foram acentuadas. Não é? A gente percebe a extrema desigualdade social, né, em que nosso país ou o mundo está imerso. Nós vemos que uma parte da população é muito mais vulnerável ao vírus. Não é? Será que ela tem como se proteger, né, do jeito que a mídia tem falado para se proteger, se moram, às vezes, numa casa de um cômodo? Será que elas têm condição de ter álcool gel, máscara, e sabonete e tudo mais? Entende? Além disso, como que elas conseguem um atendimento de saúde que seja adequado? Não é? Então, a gente não pode pensar só na natureza, nós temos que pensar nos seres humanos. Não é? E essa lógica, né, que é pautada no econômico, no ter em detrimento do ser, ela não prioriza a vida, ela não prioriza nem os ecossistemas naturais, porque ela vive de explorar esses ecossistemas naturais, e também para aumentar seu lucro, ela visa de explorar o trabalho alheio, pagando baixos salários, né, as pessoas tendo uma alta carga de trabalho. Então, o que está na raiz, não é? Dessa lógica que culmina numa degradação social, ambiental, política, econômica, de valores, é esse sistema. Né? Então, como pensar a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável dentro desse sistema? Não é? O próprio termo desenvolvimento sustentável, ele é muito criticado nos meios da educação ambiental. Não é? Porque o que significa desenvolvimento? Não é? Nesse tipo de sociedade que nós vivemos, desenvolvimento está atrelado a crescimento. E a gente sabe que por vários relatórios da área ambiental, de ordem mundial, eles apontam que a Terra já atingiu a sua capacidade máxima de suporte. Não tem mais para onde crescer, não tem mais o que explorar. Não é? Porque se a gente parasse de explorar tudo agora, não cortasse uma árvore, não parasse de poluir, né? Não emitisse nenhuma poluição atmosférica, né? Nenhuma poluição no solo ou na água, nós não temos mais como retornar a um equilíbrio que já existiu. Né? Nós que somos da biologia e da ecologia, a gente percebe que as bases de sustentação da vida já foram muito comprometidas. Não é? Basta a gente ligar a televisão e ver o que está acontecendo com a água. Né? Olha a seca que nós estamos passando aqui no Paraná. Isso afeta a economia também, porque afeta a agricultura, não é? Veja, a poluição, toda a nossa água, né? Testes que foram feitos, né, esse ano passado, em termos de 12, 13 agrotóxicos, em todas as cidades eles foram detectados. Que modelo é esse, não é? Então, como que a gente pode pensar, né, nesse desenvolvimento sustentável? Né? Inclusive, existem alguns economistas que eles estão inovando em falando de decrescimento global. Porque se a gente continuar crescendo, não existe sustentabilidade. Né? Por isso que quando, né, na concepção de educação ambiental que eu coloco, é que a gente deve construir uma sociedade pautada em novos patamares civilizacionais e societários, é bem isso, a transformação é muito mais profunda do que a gente imagina. E a pandemia vem revelando isso, né? Uma falência do sistema de saúde, educacional e tudo mais, era o que a gente já sabia e já ficou mais evidente, não é? Como que a gente enfrenta uma situação desse tipo? Então, é essa relação, né, que existe entre educação ambiental e desenvolvimento sustentável. A educação ambiental visa, sim, a sustentabilidade ambiental e visa, em conjunto, a justiça social. Mas esse desenvolvimento sustentável, a gente acha que não é possível. Não é? Porque como continuar se desenvolvendo
né, retirando recursos do ambiente a uma velocidade maior do que esse ambiente consegue recompor. Nós tiramos mais rápido do que, né, a natureza consegue se regenerar, que a natureza consegue se recompor, não é? E o resíduo que a gente joga para ela não é mais um resíduo que é biodegradável, é altamente tóxico, é acumulativo, não é? Até no leite materno é encontrado, né, resíduos de agrotóxicos. Né? Como que a gente pode, então, né, nós não temos como pensar sustentabilidade ou meio ambiente separando essa relação sociedade e natureza. Então, Nós vemos muito, Adriana, junto com associações comerciais e o próprio mesmo os empresários, a preocupação em de estar dentro da própria estrutura organizacional e financeira também, porque nós visamos muito dentro das empresas as questões que envolvem realmente a parte econômica. Isso não tem como, nós precisamos, né? E nós vemos assim muitas dificuldades perante as empresas de realmente elaborar esses projetos, né, que visem tanto a não dificultar ou não, né, a parte econômica e financeira da empresa, mas também propiciar esses arranjos e essas formas de estar devolvendo para a sociedade essa responsabilidade, né, social, essa responsabilidade ambiental. Então, você falou muito bem, sim, essa questão da parte da preocupação, da parte de sustentabilidade, porque para o ambiente também empresarial, que é um dos elos da sociedade, né, e a empresa, o ambiente também empresarial, ele não vê também, assim, está ainda, né, se estudando e não vê, assim, mecanismos e meios para que a gente possa estar conciliando essa parte econômica e essa parte ambiental. Você falou muito bem dessas questões, eu achei isso muito pertinente, porque essa fase que nós estamos, que você falou da educação ambiental crítica e contribui para um processo de transformação, né? E que isso muda bem a sociedade. O que me faz eu lembrar que na Universidade na UEM, nós tivemos ali umas políticas, nós tivemos também algumas questões que demoraram, foi até assim com dificuldade, porque pegando dentro mesmo da instituição, essa parte, porque foi se tentado, né, desde 2004 que se tentou trabalhar dentro da universidade com as questões ambientais. E estão até hoje, eu acredito, né, Helenice? A doutora Helenice está aí? A Helenice? Sim, boa noite. Eu estava ouvindo, boa noite. Helenice, vocês... Oi, Helenice, acho que eu não te cumprimentei, eu esqueci teu nome. Tudo bom? Tudo bem. Vocês montaram, né, toda uma estrutura legal dentro da UEM lá, da parte de políticas, que eu acho que hoje se transformou numa política ambiental, né? Eu tenho acompanhado muito e eu sei que desde 2004 que se desencadeou todas essas questões de preocupação, mesmo técnica, né, de implementação de projetos sustentáveis dentro da UEM. E aí, depois, recentemente, foi criada, né, a assessoria e agora vocês criaram a política ambiental. Fala um pouquinho para nós como que foi essa experiência, as dificuldades que vocês teve dentro dessa questão que até a Adriana trouxe ali, dessa educação ambiental crítica e essa contribuição dos processos de construções aí, né, serando o indivíduo e a sociedade. Fala um pouquinho para nós. Ótimo. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Com muito prazer participar de uma discussão, que eu acho que a discussão ambiental ela tem que ser difundida, né? Ela tem que ser realizada, acho que em todos os âmbitos, porque diz respeito a todas as pessoas, né? A gente tenta contribuir um pouco para que isso realmente vire verdade, né? Como já foi apresentada no começo, eu vou falar talvez do outro extremo, né? A professora Adriana acabou de falar, então, da sustentabilidade, né? E eu, como engenheira química, acabo atuando, né, mais para sanar, talvez, algumas questões, do que produzir essa sustentabilidade, mas é a forma que a gente tem de conseguir, talvez, retornar um pouco a um equilíbrio, né?
Eu vou pedir permissão, então, a vocês para falar um pouco, porque a ideia é a gente explicar, né, como um caso, um estudo de caso aqui, a proposta é que nós desenvolvemos lá na Universidade Estadual de Maringá. Eu vou pedir permissão, inclusive, ao professor Marino, que está participando aqui, que ele é uma pessoa importantíssima nesse processo todo, né? Foi ele que começou a trazer para a instituição essa discussão para a criação da política ambiental. Nós temos ainda, né, na universidade vários segmentos que trabalham com as questões ambientais, né? Em todos os segmentos, algumas contribuições diferentes, cada um em sua área. Então, tentando criar uma unidade na universidade, o Proação Ambiental, que é um programa de extensão da universidade, uniu esses vários atores e começamos, então, a discutir quais são as atividades que são desenvolvidas na universidade. E, a partir disso, né, com o professor Marino Elígio, que é o professor do curso de Direito da universidade, promoveu, então, esse encontro e começou-se, então, a discutir a criação da política ambiental, né? Por que a política ambiental? A política ambiental, ela vai dar todo o alicerce, embasamento, para que a gente continue, né, fazendo todo o processo relacionado ao ambiental, inclusive para garantir que a gente tenha a educação ambiental, né, e dentro da instituição de ensino, nós entendemos que seja de extrema necessidade que a gente faça discussões, né, em relação a este tema, né, que nós temos muitas contribuições, temos, né, muito conhecimento e a gente tem que compartilhar com a sociedade, né? Então, foi então criada a política ambiental. Eu vou compartilhar aqui com vocês a logo da nossa política, só um instante. Então, foi criada, então, uma identidade, né, para essa política, para que fosse, então, estabelecida essa imagem que tivesse um elo entre todos, né? Então, em 2017, mais especificamente, em maio de 2013, foi, então, a instituição aprovou, através do Conselho Universitário, a política ambiental da universidade, né? E essa política, ela tem alguns princípios, né, que seriam a sustentabilidade, a preservação, precauções, integração, enfim. Estabeleceu-se a política para garantir, então, que a gente conseguisse alcançar, então, e manter a educação ambiental na universidade. Eu acho que, como apresentação, eu gostaria que a gente continuasse, então, conversando, Laurice, para que a gente desse seguimento depois do andamento e depois a gente possa mostrar algumas ações que a gente realizou na universidade, né? Então, acho que a gente poderia continuar a conversa com outro... Só continuando na mesma, da parte da política, como que foi, pegando pelo gancho que a própria Adriana falou sobre o indivíduo, né, da parte dessa questão da sociedade, foi difícil a implantação dessa política na UEM? Teve, assim, muitos entraves políticos, professora lá dentro, doutora lá dentro? A gente teve bastante discussão, né? A gente conseguiu fazer uma aprovação. O que nos deu suporte, na verdade, é que existia esse grupo, e antes de estabelecer a política ambiental, nós já fazíamos movimentos dentro da instituição, a gente promovia semanas ambientais, né? Já tinha uma estrutura
que funcionava dentro da instituição. Então, o que a gente precisava era estabelecer essa política para que nós assegurássemos que a gente conseguisse ampliar, né, toda essa discussão e que realmente a gente conseguisse desenvolver outros projetos com o suporte da administração, né, que tem, então, toda a universidade, tendo a política implantada, você dá continuidade, você não fica ligado apenas a uma situação, por exemplo, se uma administração ela simpatiza, né, ou ela tem interesse que seja desenvolvido algum projeto ambiental, né, e que se perca depois. Então, com o estabelecimento dessa política, nós conseguimos, então, criar, que era uma das prerrogativas dessa política, um comitê gestor ambiental, né, que ele é um comitê atuante, com representantes de todos os segmentos da universidade, e a parte de gestão está ligada, então, à prefeitura do campus. Nós temos essa forma, é o planejamento e a execução. Isso tudo atrelado dentro dessa política ambiental, né? Então, nós tivemos... eu não diria que nós tivemos muitos problemas, né? Nós fomos bastante atuantes, na verdade, e conseguimos também que, na época que a gente apresentou a política, que os gestores eles tinham pensamentos voltados também para o que a gente estava propondo, né? Então, as pessoas compreenderam que o momento que já era talvez até passado o momento que a gente tivesse implantado essa política, visto que essa discussão ela é importante para toda a sociedade. Mas ela vai, né, Helenice, além da parte mesmo de conscientização, né? Tem todo também aí uma questão de tratamento também de resíduos, né? Sim, aí tem a gestão, sim, tem todo, vai além... coordenação e gestão. Tem a gestão, são vários segmentos, né? São várias ferramentas, na verdade, que a gente pode falar aqui um pouco, se você quiser a gente já pode adiantar, mas existem algumas ferramentas que a gente utiliza dentro dessa política para que a gente consiga, na verdade, implantá-la, desenvolvê-la, né? Que a gente chama de instrumentos. Mais para frente nós vamos então voltar a esse tempo. Eu quero que você explique, né? Pelo menos que eu sei que no nosso participantes aqui tem bastante, né? Graduandos também da área da biologia, da área da contábil e administração. Aí seria interessante você colocar no pontos, porque eu acho que essa experiência de como implantou esses processos, nós podemos levar também para as empresas, né? Uma forma de como nós podemos usar esses mecanismos dentro das empresas. E pegando pela o que a Adriana falou, agora a Helenice também comentou um pouquinho a respeito da política ambiental, como que se deu dentro da instituição, da UEM. A meu questionamento agora vai para o Dr. Luerte. Dr. Luerte, a educação ambiental dentro de toda essa conjuntura que colocou a Adriana e um pouco também da experiência que a Helenice colocou aí na parte da implantação da política ambiental da UEM, dentro desse cenário que nós estamos vivendo, ou como você mesmo disse, área, né, do atual momento enfrentado, né, que ele sempre gosta de estar falando, né, dentro dessa área, pelo movimento, né, ambientalista. Eu sei também que você atua muito à frente, né, dessas questões aqui municipal para esses movimentos, né, e que também você está até participando também de alguns projetos, de algumas coisas que são dessa parte do meio ambiente. Como que você vê, então, brevemente, se fala para nós a parte da questão ambiental, o contexto dessa problemática da questão ambiental e também esses ameaça de retrocesso, que eu acho que na prática aí, né, como você atua bem, né, nessa prática, nesse campo, você tem algumas coisas interessantes que poderia estar passando para nós. Bom, boa noite a todos os participantes, cumprimento a todos, obrigado pelo convite, obrigado por poder estar aqui participando com todos vocês. Vamos dar um breve panorama do que está acontecendo com o mundo? Rapidinho. Temos hoje um país, por exemplo, como os Estados Unidos da América do Norte, um padrão de consumo que equivale
você teria que ter 7 ou 8 planetas para se o mundo inteiro tivesse o padrão de consumo americano. Europa, salvo engano, 4 ou 5, Brasil 2,3. Nós estamos além, como foi enfatizado inicialmente pela professora Adriana, já estamos além da nossa capacidade da utilização dos recursos que a Mãe Terra nos fornece. Nós estamos no cheque especial, se fosse usar uma expressão. Tá? Aliás, e que mentira que contaram para nós, né? Que alguém disse que o mundo todo poderia ter um padrão de bem-estar social, de desenvolvimento, como os países europeus, como a América do Norte, do Sul e o Canadá. Bom, se a gente já está no cheque especial da forma como nós estamos, imagina, né, dando o mesmo padrão de consumo, o mesmo padrão esse padrão de consumo atual para outros países, né? Uma baita de uma mentira. De qualquer forma, nós temos ano a ano o esgotamento, aquele dia do esgotamento da Terra. Quem vem acompanhando isso, não sei quem vem, veja que tá agora, acho que não sei se 23 ou 30 de julho, já foi lá setembro, outubro, quer dizer, nós vamos esgotando os nossos recursos naturais cada vez mais cedo no ano, né? Eles fazem esse cálculo. Aquecimento global está ali, 99% de consenso. Me permita só fazer uma leitura, algo que me chamou a atenção, sobre especificamente isso, sobre aquecimento, um relatório chamado Emissions Gap da ONU Meio Ambiente, 10ª edição, abre aspas, a análise reafirma que as nações devem triplicar seus esforços atuais para limitar o aquecimento a 2 graus e multiplicá-los por pelo menos 5 para alinhar ação e emissões com a limitação de aquecimento a 1,5. Quer dizer, para diminuirmos, ficarmos naquela questão dos 2 graus, aumentar só 2 graus já está difícil. Imagina para chegar naquela diminuição de 1,5, que é a última meta. Então, gente, o cenário é crítico. O cenário é crítico. Então, nós vivemos isso. Por outro lado, veja, a educação como um todo é um trabalho de longo prazo, para se colher os frutos da educação. Educação ambiental, eu diria que mais ainda. Porque você envolve uma quebra de paradigma. Você sai do mundo dos recursos infinitos, do desenvolvimento infinito, e você tem que passar por uma visão ecocêntrica. Tá? Não é fácil. Vocês vejam que, não sei aqui quantos se recordam do Globo Ecologia dos anos 90, mesmo aqueles programas de expedição, já custou dos anos 80, a gente não começou essa caminhada ontem. A gente já tem um certo tempo que nós estamos nessa caminhada e, para mim, nós deveríamos estar mais avançados. Então, só corrobora, dentro daquilo que nós pensamos, de que é um trabalho de longo prazo. Então, vejam vocês, nós temos, por um lado, um cenário extremamente preocupante, nós temos, por outro, o trabalho de formiguinha, por assim dizer, da educação ambiental no longo prazo, e aí nós temos uma outra variante, uma outra variável, que é o retrocesso ambiental. Veja, se nós formos admitir, isso aí é besteira, não existe aquecimento global, não, isso aí é ecoterrorismo, não, vamos negar que há aquecimento global, os negacionistas, vamos abolir a reserva legal. Veja, a crítica não é política, a crítica ela é ambiental, porque se entrar amanhã, independente do governo, se for um governo de esquerda, ele vai merecer a mesma crítica. O nosso foco é com a questão ambiental e com a proibição do retrocesso ambiental. Nós não podemos... Veja, de que adianta, do lado de cá, nós termos um trabalho de formiguinha no longo prazo para nós formarmos essa consciência ecológica demorado, né? E isso a gente trabalhando já no contexto de cheque especial para os recursos naturais. E se do lado de cá nós temos uma âncora, a âncora puxando aqui, dizendo, não, isso aí não é nada, não. Não preciso dizer que tem financiamento da indústria petroleira, de todo esse povo que quer manter o antigo modus operandi, tá, da economia. Aliás, no meu entendimento, o desenvolvimento sustentável não foi aplicado.
Nós ainda não tivemos. Não é que ele fracassou. Para mim, ele ainda não foi. E falta um empurrãozinho para as empresas e para a sociedade, de uma maneira geral, mergulhar de cabeça nisso. Mas, enfim, enquanto nós temos aqui esse trabalho de formiguinha do lado de cá, se estiver puxando, fica complicado. Então, o que nós não podemos admitir o retrocesso. Tá? O retrocesso na matéria ambiental, e mais do que nunca, aquele princípio lá do direito da proibição do retrocesso, aqui ele se faz ainda mais presente. Para citar aqui de cabeça o professor Paulo Afonso Leme Machado, ele disse: se nós temos o bom ambiental, nós só podemos admitir a mudança desse bom ambiental para o ótimo ambiental, não para o pior ambiental. É uma terminologia que ele usa, o livro dele está aqui do lado, e nós não podemos admitir o retrocesso. Isso quer dizer o seguinte, sob pena de, no mínimo, atrasar todo esse trabalho que foi feito do lado de cá. No mínimo, nós vamos atrasar. Tá? Então, em especial os educadores, mas a todos, fica, vamos dizer assim, eu conclamo que a gente possa esclarecer os fatos. Os educadores na sala de aula, no seu ambiente de educação, e todos que estão aqui, de alguma forma, são sensíveis a essa temática, que a gente possa pontuar, falar, olha, não é besteira, não, longe disso. A humanidade, não vou dizer, né, há quem diga que está bem próximo, estamos caminhando a passos largos para uma sexta extinção. Uma extinção provocada pela espécie humana, no caso, a sexta, né? Vamos ser críticos em relação a isso, é o que eu peço e a semente que eu falo, que eu jogo aí para todos, e críticos dentro da sala de aula, enquanto educadores, e críticos enquanto cidadãos, porque, veja, deixa eu ver se eu consigo achar uma frase que me chamou a atenção durante essa semana, mas era basicamente assim, algo arbitrário só vai prevalecer se a sociedade abaixar a cabeça, se a sociedade assim permitir. Achei aqui. É uma frase de Aliomar Baleiro, um jurista. Ela está num contexto político, mas eu trouxe ele aqui para o... Enquanto houver cidadãos dispostos a submeter-se ao arbítrio, sempre haverá vocação de ditadores. Essa política, vamos trazer isso aqui para o meio ambiente, se nós abaixarmos a cabeça, nós que estamos diretamente vinculados, umbilicalmente relacionados com a temática ambiental, e não pontuarmos sempre, exercermos esse contraditório, exercermos esse direito de resposta, por assim dizer, a essa ameaça de retrocesso ambiental, nós corremos risco de colocar, no mínimo, atrasar esse longo, penoso e árduo trabalho que é feito pela educação ambiental. Essa aí é a mensagem que eu deixo e a reflexão que eu deixo nesse... Obrigada, Luete. Eu vi assim que dentro da sua fala e da fala da Adriana também, uma questão assim, a Adriana, na fala dela inicial, ela falando da parte da educação ambiental, ela disse que nós estamos eu entendi assim, pelo menos, salve se não for, nós estamos num avanço, né, porque nós estamos passando, né, de fases em fases, e ela coloca lá na parte do processo, que é geração de bens, depois a conscientização, e agora nós estamos na sociedade e na natureza, que seria a questão, né, do indivíduo e a sociedade e o meio ambiente, a inclusão desse indivíduo dentro dessa sociedade. Você, já na sua fala, você falou assim da parte que nós estamos num retrocesso, né? Então, nós temos ali um contraditório. Eu entendo que seria do retrocesso, explica direito esse retrocesso, ele é um retrocesso, você diz, na forma de ver as questões ambientais, é um retrocesso de pensamento? Não. Vamos lá, se me permite, é que nós não podemos permitir o retrocesso ambiental. Ah, sim. Não permissão do retrocesso. Porque deu a impressão assim, que você falou que nós estávamos nos retrocedendo. Entendi. O retrocesso. Muito bem. Há um princípio no direito chamado a proibição do retrocesso. Então, nós não podemos admitir o retrocesso ambiental. Nós temos que ser críticos, e isso está fora da política. Não estou falando de política. Se amanhã tivermos um governo de esquerda, é a mesma coisa. Em relação ao ambiente, nós que somos da área ambiental, nós que amamos e gostamos e vivemos isso, tá? Não podemos admitir esse retrocesso ambiental, seja ele qual for, seja ele de onde venha.
Não podemos. Temos que ser críticos, chegar para o educador, para os seus alunos, e mostrar, falar, ó, não é verdade o que a autoridade X falou. Está aqui o relatório, eu vou disponibilizar para vocês. Não é verdade. Eu achei... Há 99% de consenso de aquecimento global. É nesse sentido. Então, sermos críticos para não permitirmos o retrocesso. Eu achei interessante também na sua fala que você fala que a crítica não pode ser vista de uma forma, não é política, né? Tem que ser vista numa questão assim ambiental. Não sei, será que não tem que ter também um pensamento ali político? Não estão juntas, não são a questão ambiental, a questão política de plantação, elas não estão assim alinhadas, elas não estão juntas, né? Laurice, nós vivemos uma sociedade tão polarizada que está dando medo. Chega, vamos criar consenso, vamos construir pontes, vamos politizar menos as coisas. Eu, sinceramente, vejo o meio ambiente como uma ponte, um objeto de consenso entre a direita e a esquerda. Nós temos muita gente na direita extremamente, a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, da direita, extremamente preocupadas. Nós temos uma esquerda também. Se os dois polos são igualmente preocupados, vamos fazer disso um consenso para a gente... Eu vejo de uma forma bastante otimista isso. Eu vejo como um ponto de consenso para a gente tentar amenizar com o tempo essa sociedade extremamente polarizada. Em tempo, tivemos em governos de esquerda também políticas ambientais péssimas. Não vou nem retroceder à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas para dizer que, e não me refiro somente ao acidente nuclear de Chernobyl, não era uma maravilha a política ambiental da antiga União Soviética. Então, vamos deixar, esquerda, direita, vamos se preocupar no meio ambiente e fazer disso um ponto consensual. Vamos deixar a política de fora. Essa questão que fala da parte da sociedade, das questões da crítica, né, ambiental, me veio agora aqui uma questão que eu queria tratar com a Adriana. Dentro da parte da educação ambiental, eu acho assim que dentro do contexto que você falou da situação atual que nós estamos vivendo agora, que o indivíduo realmente ele sentiu que ele tem que entrar dentro dessas questões, né, da parte ambiental. Nós não temos que ver a questão ambiental fora do contexto, nós estamos no contexto, né? Qual a sua visão, assim, que você tem nas suas pesquisas que você desenvolve, que você faz sobre o Brasil, o mundo, no estado do Paraná, regional? Como que está a questão da conscientização da sociedade para essas questões ambientais? Porque a educação está ali, tanto no ensino, nos ensinos estão sempre todo o tempo todo sendo mostradas, nos meios de comunicação estão sendo, né, sempre também mostrado. Como se apresenta essa educação ambiental? Mas, assim, para a sociedade, em termos de conscientização mesmo da sociedade. Como que você vê? Então, Laurice, deixa eu te responder, mas eu quero aproveitar e fazer um link com o que o Luerte... Isso. O nome dele? Luerte? Isso, Luerte. Então, eu penso, né, em alguns aspectos eu penso como ele, em outros eu diverjo um pouco, sabe, Luerte? Eu penso que a temática ambiental pode ser um grande ponto de união. Nesse sentido, eu concordo com você. Deveria ser. Mas, às vezes, a gente não pode ser ingênuo de achar que vai ser. Não é? Porque existem outras forças aí que, às vezes, se sobrepõem ao que seria algo mais razoável. Não é? Porque, se a gente pensar bem, independente de eu ser biólogo, ou você ser advogado, ou ser, né, das contábeis, nós somos seres humanos biológicos, né? As nossas necessidades orgânicas enquanto ser vivo são as mesmas, né? Independente da nossa área de atuação, né? Então, o meio ambiente deveria ser importante igualmente para todos nós. Só que essa força, né, essa dimensão do ser biológico, muitas vezes ela fica numa dimensão menor do que o ser social. Não é? Então, veja, tem grupos sociais
que lucram muito com a degradação ambiental. Então, eles vão pôr na balança se o bem maior é tão importante quanto o bem pessoal, não é? E aí que eu discordo de você quando você fala que não é política. Eu concordo no outro sentido, assim, esse lance de polarizar esquerda e direita está fazendo crescer um ódio muito grande, as pessoas estão ficando cegas, em vez de surgir algo que a gente pense, né, o que é comum a todos, não, as pessoas estão separadas, isso na família, no trabalho, em todo lugar. Mas nós entendemos, nós da educação ambiental, que a educação ambiental é uma educação política, mas não é política partidária, entende? Isso que a gente precisa entender. Que política é essa? Nós gostando ou não de política, é ela que define a nossa vida, não é? Então, isso nós temos que ter claro. E que política que nós queremos, então? Não é? Aí que entra a nossa, o nosso exercício da cidadania, né? No sentido de eu poder escolher qual governante eu quero, qual governante tem mais a ver com as políticas que eu acredito. Será que elas são mais favoráveis à vida, ao ser humano, ao meio ambiente, ou não? Não é porque quem chega ao poder, ele chega porque foi apoiado por alguns grupos. E o que a gente percebe acontecer, vê acontecer, que os grupos que conseguem colocar os governantes ali são os que detêm o poder econômico. Então, esses governantes, esses políticos, eles vão defender o interesse de quem os colocou. Não é? Então, é por isso que a educação ambiental é uma educação política, porque a política define a nossa vida. Não é? A política vai definir se eu vou me aposentar ou não vou e com quantos anos. Não é? A política vai decidir se eu posso degradar o meio ambiente ou não. Não é? Porque as leis fazem isso. Não é? Eu, como cidadã, vou colocar alguém lá. Não é? Por isso eu tenho que aprender a escolher bem. Não é? Por isso que eu tenho que ver a história dessas pessoas, do que elas têm feito, não é? Do que elas vêm, pelo que elas vêm lutando. Não é? Então, quando o Luerti, né? Luerti diz que nós não podemos permitir o retrocesso, não é? Eu concordo, mas eu percebo que nós já estamos vivenciando o retrocesso. Não é? A velocidade com que a Amazônia está sendo destruída é uma coisa, assim, fantástica. Não é? As leis trabalhistas também, entende? O desrespeito aos indígenas, não é? Então, o retrocesso já se faz presente, não é? Então, como que nós podemos fazer um enfrentamento a esse retrocesso? Não é? Esse é o grande questionamento, não é? Então, eu vejo que a educação ambiental, ela tem uma importância muito grande nesse sentido, né? Porque está entre os princípios da educação ambiental esse olhar interdisciplinar, né? Um olhar interdisciplinar, né? O olhar crítico a partir de uma contextualização histórica, né? O entendimento que tem grupos, né? Quando eu falo de educação ambiental crítica, a gente entende que falar de meio ambiente não é um território de consenso. Não tem como ser de consenso, porque é um território de disputas. Não é? Tem disputas econômicas fortíssimas aí, que na maioria das vezes vence, não é? Outras, como que eu diria, outros desejos de um meio ambiente melhor. Não é? Então, a força econômica é muito grande. Né? Um exemplo que eu sempre cito, e eu já escrevi um capítulo de livro sobre isso, e agora eu e uma amiga, a gente está organizando um dossiê numa revista só sobre isso, porque tem muita gente pesquisando, é o assunto do consumo da carne. Né? Consumir carne parece algo que passa por uma opção pessoal. Eu gosto de carne, eu não gosto de carne. E, geralmente, que vira vegetariana é porque tem uma ligação afetiva com o animal, com a ética animal, então não quero sofrimento animal. Realmente, né, eu também sou contra. Quando a gente fala que defende a vida, tem que ser a vida em todos os sentidos, né? Mas também existem questões políticas, econômicas e sociais por trás do consumo de carne, não é? Então, a gente vê que a maior parte das áreas agricultáveis não são para alimentar pessoas, é para virar ração para alimentar o animal. A indústria de carne é fortíssima,
Né? A maior parte da devastação da Amazônia é para pastagens. Quando a gente viu a Amazônia pegar fogo, não é? Todo mundo fica impressionado, indignado com o governo, ou isso ou aquilo, e eu vi uma reportagem que diz assim, o quanto você comeu da Amazônia? Por quê? Porque nós, ao comer carne, nós estamos contribuindo que partes da Amazônia sejam devastadas, não é, para a produção do gado. E veja, a Amazônia é uma floresta tropical, úmida, ela não pega fogo facilmente. Mas foi por conta dessa degradação da Amazônia, que foi, a gente sabe que o solo da Amazônia é um solo pobre, você tira a mata, ele fica praticamente uma areia, um deserto, né? Isso foi transformando, né, as condições climáticas do local, que permitiu que o fogo se instalasse daquela forma. Não é? Então, a gente tem que ter um cuidado nesse sentido. E esse é o agronegócio, que está voraz. Não é? O veneno, né, o agrotóxico no Brasil, nos últimos 2 anos, já era muito, né, foi para a estratosfera. Né? E aí eu fiquei sabendo que não se cobre imposto da venda do agrotóxico. Então, essas indústrias que degradam, ganham um monte, não pagam imposto. Depois eles vêm dizer que o problema está, né, nos funcionários públicos ou é na Previdência, se o que o governo deixou de arrecadar de imposto do agrotóxico pagava tudo isso. Isso a população não sabe. Nós somos manipulados nesse sentido. Então, a educação ambiental crítica, né, clama para que a gente deixe de ser ingênuo. E como que a gente deixa de ser ingênuo? Estudando história, sociologia, filosofia, não é? E não é engraçado que é bem essas disciplinas que nessa reforma do ensino são as disciplinas que eles estão tirando? Não é? Não parece que está muito bem orquestrado tudo isso? Por que filosofia não é mais importante, história e geografia? Porque são as disciplinas que nos ensinam a sermos críticos, que são as questionadoras. Sabe? Um país que prima por isso. Outra coisa, criticar Paulo Freire, não é? Que é reconhecido mundialmente, por que isso? Não é? Então, a gente vê retrocessos na educação, na pesquisa, os cortes são fenomenais. Né? Os países que se desenvolvem, né, eles investem pesadamente na pesquisa. Não é? No nosso caso, nós vivenciamos isso lá na Unicentro. Corte de bolsa, né, corte de financiamentos. Agora, falaram que as ciências humanas não é prioridade, também tem cortes. Por quê? Né, professora Adriana, nós vemos, acho que em todas as instituições, né, na parte da administração pública, nós vemos muito esses problemas mesmo que você, né, aponta e que você apontou. Dentro da sua concepção e do Luerte, eu vejo assim, 2 pontos que, ao meu ver também, porque é da minha área de atuação, 2 pontos de visões, né? Eu falo diferente. O que eu percebo é que o governo, sim, ele tem que ter uma atuação muito efetiva como governante, como atuante, tanto o governo local nas questões que são ambientais e também na própria programatização da sustentabilidade, seus projetos internos, né? De manter os mecanismos de apoio e suporte. Também nós temos a parte aí das empresas, que elas ficam sempre nesse meio, né, de precisando no final de todo o processo, né, também pagar as suas contas, chegando no final do processo, se mantendo também como uma pessoa jurídica que ela é, né, dentro desse cenário econômico, e também agora, nos últimos 10 anos, vamos dizer agora, de 2010 para cá, que realmente se acordaram pela questão das leis ambientais, né, e que estão também ali, né, o tempo todo junto com as empresas, com uma forma de punitiva, com uma forma de sancionalidade, para que elas consigam, num prazo curto de tempo, elas consigam se estruturar, se rever os seus processos para uma conjuntura agora que se fala que é da ambiente, né, adequada. É um problema, assim, eu falo assim, que as duas partes, né, que não se pode politizar, né, não se pode politizar, de um lado, né, porque se você leva com uma forma de política, a questão por si só não se resolve. Mas também é uma questão que tem que ser de estratégico e ponto fundamental também
para a questão do governo, né? Para a questão que o próprio governo, tanto local como estadual, como nacional, subnacional, local, ele venha também a colocar dentro da sua agenda, né, esse ponto principal, que é da questão ambiental. Uma questão que eu quero até passar assim, passar para a Helenice. Helenice, você é técnica e uma das partes que você trabalha é com a questão de resíduos sólidos, né? Tem toda uma problemática, não tem, Helenice, dentro dessa questão de trabalhar essas questões de resíduos sólidos, tanto nas instituições. Eu faço essa pergunta porque eu sei que você tem aí o seu nível de conhecimento tanto no setor privado como no setor público também. Porque é uma problemática, assim, que nós temos hoje, é difícil, né, de fazer o ideal, né, e o que pode ser feito, o idealizado e o que realmente, né, na prática nós podemos atuar e pode ser atuado. Dentro de toda essa discussão do LERT, que a Adriana trouxe também, que o LERT trouxe, o que você fala para nós, assim? O Luerte tocou no assunto que é justamente o que a gente está dizendo, né, sobre a política, né, entendo que o que ele quis dizer seria a política partidária, né, para a gente focar, e eu acho que é isso que a universidade está fazendo, nós estamos fazendo nosso dever de casa, né, nós estamos construindo uma situação, tanto que o lema da universidade, né, da política ambiental é rumo à sustentabilidade, né, essa é a nossa proposta de construção, usando as ferramentas que a gente tem, né, estabelecidas pela política. Então, a política, ela vem para dar um norte, para direcionar, né, para que as pessoas tenham ações direcionadas e coordenadas, porque senão cada um começa a desenvolver da forma que entende, né, e alguém, né, no caso um gestor, ou de uma instituição de ensino, ou de uma empresa, enfim, do segmento que ele está ligado, alguém tem que coordenar e direcionar, né? E nós temos que atender à legislação, nós temos leis que regem o andamento de todas essas questões, e a gestão dos resíduos, a gestão ambiental, ela passa por essas questões também, né? A gente tem essa situação na universidade, né? Nós coordenamos, então, a gestão de 3 segmentos de resíduos, né, distribuídos em 3 classes, vamos dizer assim. A instituição, ela tem várias áreas, né, de atuação, então a gente gera resíduos de vários segmentos, dentre eles, então, o resíduo de serviço de saúde, né, principalmente os resíduos do hospital universitário, os resíduos comuns, que são os resíduos orgânicos, e aí os recicláveis e os não recicláveis, e também os resíduos químicos. Bem, envolvendo todo esse processo, a educação ambiental, ela é fundamental para que a gente tenha um retorno importante nesse processo, porque dentro de uma proposta de gestão, né, e a gente tem alguns programas que a gente executa na universidade, depois a gente pode até ilustrar, seguir as atividades que a gente desenvolve lá na instituição, né, algumas principais, óbvio que existem muitas, mas a gente elegeu algumas aqui. Essas questões, a gente monta toda uma estrutura, né, tem uma estrutura para a gestão, uma estrutura física, uma estrutura administrativa, nessas questões ambientais, mas ela só tem sucesso e retorno com a participação dos indivíduos. Por quê? Porque os resíduos, eles são gerados por toda a comunidade universitária está envolvida nesse processo. Alguns resíduos mais específicos, como o resíduo da saúde, né, relacionados aos segmentos da saúde, e os resíduos químicos, que estão relacionados principalmente aos laboratórios de pesquisa e enfim, de extensão também, mas a gente gera resíduo o tempo todo, né, os sanitários, então a gente precisa que tenha, então, a participação efetiva de toda a comunidade para que a gente tenha sucesso. Então, a gente estabelece direção, a gente estabelece formas
direcionam esse processo, mas a gente depende da participação da comunidade, senão a gente não consegue ter sucesso como resultado, né? Então, esse retorno não dá para a gente ficar tendo um lado só trabalhando, então a gente pode montar a melhor estrutura, fazer investimento, mas se não tiver a contribuição, a gente não vai ter sucesso. Então, por isso que esse processo de sustentabilidade ele tem que ser construído, né? E, então, nós temos alguns objetivos, que o objetivo, então, é alcançar a sustentabilidade, né? E temos, então, algumas ferramentas que a gente determinou em função da política para a gente chegar nesse estado que a gente almeja, né? Então, dentre eles estaria a educação ambiental, que é um ponto imprescindível, né? O zoneamento ambiental, a proteção da fauna e da flora, o consumo consciente, compras ecoeficientes, a eficiência energética, a gestão das águas, gestão dos resíduos, monitoramento e controle da qualidade do ar, monitoramento e controle de ruídos e controle acústico, recuperação de áreas degradadas, edificações sustentáveis, e produção e instalação de equipamentos ou criação e absorção de tecnologias inovadoras. Uma outra ferramenta, então, também seria a gestão de riscos e impactos e o estabelecimento de padrões ambientais e também a expedição de um selo. São as ferramentas da política, é a forma com que a gente entende que a gente pode alcançar esse estado almejado de sustentabilidade dentro da universidade. Interessante. Quando você está falando da universidade, eu estou pensando sempre na empresa também, a forma de como nós podemos estar fazendo essa implementação do plano de resíduos dentro de uma empresa. E a maioria das vezes também nós percebemos que, primeiro, que os planos são meio que superficiais, porque eles colocam somente a ideologia do que era o correto, mas esquece-se, assim, às vezes, da prática, né? Porque quando nós, como gestor, nós pensamos sempre no financeiro, né? O recurso que nós temos para implementar aquilo que está sendo proposto. Sim. E também essa consciência da educação ambiental, propriamente mesmo nos servidores, né? Nas pessoas que estão, os colaboradores dessa empresa. Que muitas vezes a autogestão gasta-se recursos, aplica-se muito recursos, e aí a própria conscientização interna, né, dos colaboradores dificulta até às vezes a implementação e implantação desse sistema. O que eu gostaria assim, muito de entender um pouquinho também, passando agora para o Luerte. Luerte, você falou algum tempo atrás, numa nossas conversas que nós já tivemos anterior, a questão de economia verde. Seria economia verde, o Luerte? É um subsídio, um incentivo fiscal? O que é economia verde? Explica para nós um pouquinho. Bom, primeiro, a doutora Adriana, eu respeitosamente discordo. Eu acho que, em termos de política partidária, se a gente quer construir uma sociedade consensual e verdadeiramente democrática, a gente tem que construir essas pontes e sempre criando consensos na medida do possível, otimista ou ingênuo, talvez, mas vou perseverar nisso. vamos perseverar nisso. Então, economia verde, no meu entendimento, eu vou tomar como desenvolvimento sustentável, desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Mas deixa eu falar de algo que me chama mais atenção nesse tema. Haveria como nós fazermos uma transição mais rápida para essa economia verde? E aí que nós comentei mais de uma ocasião aí para trás, de que, para mim, nós não implementamos isso. Não é que o conceito fracassou. No meu entendimento, ele ainda não foi implementado. Tem como nós apressarmos esse processo? Veja, a educação ambiental, como na minha resposta anterior, eu enfatizei isso, é um trabalho de longo prazo. E para nós acelerarmos, no meu entendimento, tem que ter reflexo, tem que pesar no bolso. É financeiro. E como que nós faríamos isso?
é uma proposta também, algo que eu deixo aqui para reflexão, através de subsídios e incentivos. Sim, a receita keynesiana, intervenção estatal. Veja, ninguém sabe o que vai ser o mundo pós-pandêmico. Uma das proposições que já se fala aí no meio da economia é de que nós vamos precisar da receita econômica de Keynes, que se aplicou justamente na grande crise de 29. Tá? Nós tivemos ali aquela crise profunda e, queiram ou não, a receita do Keynes funcionou. Intervenção estatal com subsídios, incentivos fiscais. Bom, se nós formos daqui para frente, e tem muita gente dizendo, então, que doravante, que daqui para frente nós vamos ter que fazer, porque essa crise atual, e a que vem depois na sequência aí, que nós já estamos vivenciando, ela talvez seja ainda pior do que a de 29. Então, se algo já funcionou em 29, vamos trazer para cá. É algo que se diz nesse sentido, né? Bom, se nós formos para a receita keynesiana de intervenção estatal forte, com aplicação de subsídios, aí entra a economia verde, aí entra a transição. Bom, nós vamos dar privilégio, nós vamos dar... Veja, não é fabricar campeões nacionais baseado na corrupção, não. Nós vamos atuar de modo a direcionar o produto mais ambientalmente correto. Então, veja, nós temos um produto A, que pela escala, pelo tempo, ele é mais agressivo ao meio ambiente, mas ele tem um preço menor. Eu tenho um produto B, melhor ao meio ambiente, mas mais caro. Entra o incentivo fiscal e faz isso. Aqui, isso aqui, ambientalmente correto, o produto que polui menos, o produto, repito, ambientalmente mais correto, possa se estabelecer. Vamos dar esse empurrão? Vamos para o keynesianismo? Vamos ter um novo New Age? Seria um novo Green Age? Né? Um novo trato, um novo trato econômico com base no ambientalismo? Bom, é uma das hipóteses. Outra hipótese, né? E aí nós encaixaríamos ali precisamente, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, nós encaixaríamos ali precisamente esse gancho do produto sustentável, tá? Para a gente ativar. Veja, há iniciativas na sociedade já, no sistema tributário. Eu não sou tributarista, tá? Eu falo isso aqui em termos conceituais e trazendo a ideia para vocês. Mas há IPTU ecológico, né? Há o programa RenovaBio, né? Ele já tem isso, mas seria para fazer também de uma forma disseminada, de uma forma geral, tá? Então, digamos que há esse caminho, digamos, de uma intervenção mais estatal, mais forte. Agora, pode acontecer também de um mundo pós-pandemia, do mundo pós-Covid, que você não tenha, que você mantenha o modelo de um Estado menor, né? Ainda assim, esse modelo de subsídio e incentivo para o produto ambientalmente mais correto não é uma porta fechada. Porque, veja, nós estamos no bojo ainda de uma tentativa de reforma tributária, tá? Projeto lá, um dos projetos, por exemplo, que eu me recordo do professor, do deputado Luiz Carlos Rauli, são vários, não é fácil, é dificílimo você achar ali uma fórmula consensual, mas uma dessas possibilidades, é de nós fazermos uma reforma tributária. Veja, e nessa reforma tributária, nós poderíamos contemplar, falo em relação ao consumo em geral, alíquotas menores para o produto mais ambientalmente correto. Vai trazer complexidade? Vai. Por exemplo, a professora, houve recentemente uma professora portuguesa, especialista em imposto de valor agregado, a professora Rita de la Ferre, ela veio na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, foi chamada também, salvo engano, no Senado, e ela fala que no contexto da reforma tributária, o imposto ideal é aquele que, quanto menos complexidade, melhor. Porque hoje, por exemplo, PIS, COFINS, todo mundo quer um regime tributário para chamar de seu, né? Eu sou do setor moveleiro, eu quero ter o meu regime tributário. Então, quanto mais diferenciações você fizer, pior. O sistema fica mais complexo.
Pois eu digo que ela fala tem alíquota única nas propostas de reforma tributária. Pois eu digo que se há um lugar onde nós podemos e devemos ter uma alíquota e um tratamento tributário diferenciado, ainda que isso ofereça maior complexidade, é justamente para o produto ambientalmente correto. Então, veja, seja num cenário keynesiano de intervenção estatal, seja num cenário aqui, onde nós teríamos a ordem econômica mais ou menos como é hoje, com um cenário de reforma tributária, eu confesso que, no mínimo, eu vou acompanhar com bastante... Eu sou entusiasta da ideia, pronto, gostei da gente ter subsídios e incentivos para o produto ambientalmente correto. Tá? Era nesse sentido. Se me permite, eu vou ler aqui um texto, e esses dias do dia, salvo engano, do dia 10 de junho, uma matéria do portal O Eco, pinço aqui, abre aspas, a proposição é de mudança estrutural da economia e não simplesmente reativar níveis anteriores de crescimento econômico. Atividades intensivas em conhecimento e baixo impacto ambiental devem ganhar espaço em detrimento de setores intensivos em recursos naturais, energia e emissão de poluentes. Interessante. Só um instantezinho. Então, é outra ideia que eu lanço, que eu jogo aí para o debate, para vocês. Também, quem concordar, que no momento que isso vier ao debate público, que a gente tenha presente essa possibilidade de usar incentivos, subsídios ou tratamento tributário diferenciado para o produto ambientalmente correto, favorecendo, estimulando, sim, esse produto ambientalmente correto. Não me refiro a atitudes, a nada pontual, como um RenovaBio, como um IPTU ecológico, mas fazer isso no âmbito de uma grande reforma da tributação sobre o consumo, que é o grande nó da tributação hoje no nosso país, Laurice. E acho que tem mais ou menos aí. E que aí conclui, né, Luerte, que a política ela tem que estar associada ao meio ambiente, porque se não tem política associada ao meio ambiente, nós não temos ali essa parte da reforma tributária. A reforma tributária e o planejamento tributário, ele tem, a reforma em si também é muito esperada e aguardada, né? No âmbito tanto da parte dos contadores, como também dos gestores de administração, porque nós temos ali muitos problemas que nós levamos para os nossos conselhos para serem também resolvidos nessas questões de problemas, né, dessa parte ambiental. Uma das questões também que já tem em tipo de incentivo, que eu acho assim, muito interessante mencionar, é o ICMS ecológico, né? Isso. As gestores locais que implantam os seus projetos ambientais sustentáveis, que têm reservas, né, de proteção, ou que amplia essa reserva de proteção, assim como também, se eles têm abastecimento de água, né, natural, manutenção, eles aí têm incentivos do ICMS ecológico, que é parte da tributação do Estado que vem para o município. Laurice, você queria acrescentar alguma coisa? Não, só se me permite, o ICMS ecológico é mais um critério de redistribuição. Mas não deixa de ser um incentivo a quem tem, né? Mas ele pega o bolo e fala, ó, município, você tem, né, tá fazendo mais coisas aí para o meio ambiente, então você pega uma fatia do bolo maior do que você teria direito. Mas ao meu olhar, não deixa de ser assim uma forma de, né, de estar incentivando, de estar ajudando dentro desse conceito ali. Quase finalizando já, pessoal, aqui, porque nós também já passamos aí, né, de mais de uma hora, né, de 60 minutos. Doutora Adriana, dentro de tudo que foi colocado aqui, das questões que foram colocadas, qual que é o problema mesmo maior que você vê socioambiental no desafio da educação ambiental? Qual que seria, assim, trave maior? Porque nós temos nós temos o problema econômico e nós temos o problema de conscientização, né, de que é necessário, mas nós não podemos também
não deixar passar que o econômico é o necessário, como você mesmo disse na sua fala, né? Qual seria o entrave do seu olhar como pesquisadora aqui para essa questão da educação ambiental? Desafio, que é um desafio mesmo a se enfrentar. Então, como que eu vou dizer? Para, né, o meu olhar de educadora ambiental, né, pesquisadora na área, como você disse no início, né, da minha fala, você falou, nós estamos avançando na produção teórica, só que essa produção teórica não conseguiu ainda chegar nas escolas, nas empresas, nas ONGs. Nós tivemos avanços, por exemplo, a Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, ela diz que a educação ambiental tem que ser trabalhada em todos os níveis, né, de ensino, né, e depois veio a Diretriz Curricular Nacional de Educação Ambiental em 2012, ou seja, há uma lacuna muito grande entre 99 e 2012, né? E a de 2012, então, ela traz as diretrizes de como implementar na escola. Aí ela diz que é interdisciplinar, tem que ser aplicada transversalmente, e na sua vertente crítica, que é essa que eu expliquei para você. Então, a gente achou que foi um avanço enorme trazer a vertente crítica, só que quando nós estávamos começando, né, as escolas, né, começando a entender a partir de formação de professores e tudo mais, não é? Vem um governo, não é, que faz essa reforma da BNCC, e a gente percebe que, em termos políticos, só está reduzindo os espaços da educação ambiental. A própria diretoria de educação ambiental que tinha no Ministério do Meio Ambiente, né, assim que esse governo entrou, foi desfeita. Não é? Eu mesma aprovei um projeto, né, com recurso do Fundo Nacional do Meio Ambiente, né, do governo anterior, que era um projeto assim, incrível, que era para trabalhar com a agricultura familiar, o incentivo era para eles nunca tinham tido muito incentivo. O incentivo era para a agricultura familiar, era para formar educadores ambientais, e ainda o recurso vinha para eles fazerem nas propriedades projetos sustentáveis, e aí disseminar para a comunidade deles, né? Então, foi um projeto piloto que o governo fez, apenas 12 projetos foram financiados no Brasil, e nós tivemos a sorte, eu fiz a parceria com Guarapuava, né, com o município, com a prefeitura, né, e nós conseguimos essa aprovação e nós beneficiamos muitos agricultores familiares, né? Então, o edital vinha para a gente produzir um projeto dentro da vertente da educação ambiental crítica, não é? Buscando, né, uma formação que fosse uma formação cidadã, não é, que trabalhasse com os jovens, que respeitasse a questão de gênero, tinha que ter uma porcentagem de mulheres fazendo, foi algo assim extremamente inovador, né? Agora não tem mais. Mas como você falou do ICMS ecológico, eu não sei se eu te respondi. Então, o desafio maior é conseguir chegar à população, né, conseguir trabalhar com ela essa criticidade para que ela assuma, né, que ela se emancipe e consiga lutar pelos seus direitos, né, que a gente consiga diminuir o fosso que existe entre ricos e pobres. Não é? Então, esse é o objetivo, como eu disse no início, a gente não entende natureza separada de sociedade, nós não entendemos sustentabilidade ambiental separado de justiça social, não é? Então, é isso que é mais difícil. Mas aproveitando para falar né, já que você tocou no ICMS ecológico, eu atuo em 3 projetos, né, lá na minha região, né, que eles são oriundos, né, o recurso vem do ICMS ecológico, né? Então, um é na Campina do Simão, outro é no Goioxim, outro é no Turvo. Eu acho que tem até alguns professores desses municípios aí trabalhando. E aí, quer dizer, participando. E aí eu concordo com o Luert, né, que educação ambiental é um processo que é contínuo, é árduo, não pode parar, não é? E aí, com esse recurso, veja, a gente já tem 2 anos de trabalho no projeto, e há a possibilidade de prorrogação. Então, geralmente, quando a gente tem financiamento, dura 1 ano, 2 anos, acabou. Quando a coisa está ficando boa, as pessoas estão se engajando, acabou o projeto, não é? E esses projetos não. Então, isso está sendo muito legal, né? E a gente consegue aproximar uma visão naturalista, que eu disse que é do conservador, que são
os professores da biologia das áreas específicas, flora, fauna e a parte de águas, com as ciências humanas, que é a educação ambiental. Não é? Então, eles trabalham dentro da unidade de conservação, fazendo os levantamentos, identificando as espécies que estão ameaçadas, né, mostrando os processos ecológicos que lá ocorrem, e nós trabalhamos fazendo a ponte, né? Nós trabalhamos com a comunidade, mas também nós trabalhamos com o conhecimento que é produzido lá, levamos para a comunidade, produzimos conhecimento com a comunidade, conversamos com os pesquisadores das áreas específicas, porque esse diálogo tem que haver, não é? Então, isso que eu queria contar, né? Esses são os projetos, trabalhamos também com um projeto no Rio das Pedras, que é a bacia hidrográfica que abastece Guarapuava com água. Então, nós estamos, assim, o laboratório envolvido com 4 ou 5 projetos, né? São trabalhos muito intensos. É interessante essa questão do ICMS ecológico, porque eu falo assim, que é uma oportunidade de ter dentro dessa reforma tributária, né, algo parecido com as empresas. Se você tem um incentivo, né, das empresas também de ter esse planejamento de tratamento de resíduos e ter essa responsabilidade social e ambiental, né, realmente colocada, né, e dentro de uma gestão realmente coordenada, feito gestão e colocado na prática isso, poderia sim ter também um incentivo igual aos governos locais têm quando eles fazem esses tratamentos, quando eles têm esses projetos, né? Então é importante, como você mencionou. Né, e é legal que o recurso não vai só para a conservação da área. Uma porcentagem do recurso vai para a saúde e a outra vai para a educação. E esses municípios são muito pequenos, eles recebem muito pouco dinheiro, né, do governo federal, e esse dinheiro faz a diferença para eles, sabe? Muito bem. Lenice, de uma forma bem assim, rápida, fala para nós como que vocês pretendem na parte de gestão da UEM agora e os projetos que vocês têm lá também na ambiental, se você tem algum levantamento, bem rápido. Uhum. Sim. Nós temos alguns projetos envolvidos, né, vários na universidade, porque tem vários segmentos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, só os que estão vinculados diretamente à gestão do Comitê de Gestão Ambiental, mas a gente tem várias disciplinas. Hoje a universidade conseguiu contemplar 100% dos cursos têm disciplinas na área ambiental, né, atendendo totalmente aos requisitos determinados pelo MEC, né. Então, uma questão, só que eu gostaria de fazer um comentário em relação aos posicionamentos dos palestrantes, é que realmente a verba e a falta de incentivo, ela é muito grave, né, para que a gente consiga realmente realizar uma gestão adequada, né, e a preocupação a gente pode ser cerceados em algumas questões que vão trazer danos para vários segmentos, mas no nosso caso, por exemplo, a universidade, existe um ranking internacional, né, em relação à sustentabilidade das instituições de ensino, né, e se a gente tem cada vez menos incentivo, menos a gente consegue pontuar dentro desse ranking, né, então, assim, o problema passa a ser não só local, né, a gente começa a ficar com dificuldades perante o desenvolvimento de todas as instituições do planeta, né, isso é bem complicado e grave, né. Eu gostaria, então, se vocês me permitem, mostrar aqui algumas imagens bem rápidas sobre o que a gente desenvolve lá na universidade, só para vocês terem um acompanhamento a título de ilustração mesmo, né? Então, como eu falei no início, nós começamos a nossa discussão ambiental dentro da instituição com grupos que trabalhavam na parte ambiental, né? E nós conseguimos, através do Próximo Ambiental, desenvolver semanas ambientais. Então, todo ano a gente promovia com várias discussões, né, vários temas relacionados às questões ambientais na universidade. Então, eu trouxe aqui um cartaz que a gente fez no ano aqui de 2017, né, que foi feito o Fórum do Lixo, só como um exemplo de umas atividades que a gente faz de discussão dentro da instituição, né. Um outro projeto também, que é de bastante relevância para a instituição toda, é o projeto Em Recicla,
né? Esse projeto, ele está envolvido, então, na parte de educação ambiental diretamente com os indivíduos, e trabalha a questão da gestão dos resíduos sólidos recicláveis, né? É uma campanha, a gente realiza cursos também, direcionamento, visitas aos espaços em que a foto está um pouco pequena, mas o curso contemplou, esse curso especificamente que a gente colocou aqui, visita nos locais que separam, né, em cooperativas, né, que acolhe os resíduos que são gerados dentro da instituição. Então, a gente fez todo um caminho, né, desse material que foi gerado e para onde ele é levado, como é processado, enfim, né, todo o processo aí completo desde a geração e a destinação dos resíduos que são gerados na instituição. Nós temos uma programação que já acontece há 10 anos na universidade, junto com a Semana Ambiental, que é uma trilha cultural, que ela também é coordenada pelo professor Marino, né? É uma visita, é uma trilha contemplativa dentro da instituição, mostrando os pontos culturais e os pontos ecológicos, né? Para que as pessoas, principalmente as pessoas que chegam, os alunos, sejam acolhidos dentro da instituição e seja apresentada a universidade para eles, né, e para que eles tenham uma visão crítica também, para que eles vejam a beleza que existe no campus e também possam observar algumas coisas que pode ser que eles não achem que estejam de acordo com o que eles esperam, né? Então, a gente desenvolve isso, a ideia é ampliar essa trilha, estruturar de uma forma melhor, para a gente poder acolher visitantes de uma forma que eles possam percorrer essa trilha em qualquer período do ano dentro da universidade. A gente também participa de algumas campanhas, essa bem específica contra a dengue, né, que esse ano realmente ficou... É um problema que a gente está na região, né, então a gente fez uma força-tarefa, uma campanha, além da divulgação, da orientação, a gente também fez todo um processo de rastreamento dentro da universidade, possíveis focos, enfim, foi um trabalho bem importante. E aí também eu gostaria de apresentar esse projeto, que ele foi desenvolvido juntamente com um projeto de extensão que foi desenvolvido com os acadêmicos da engenharia, que é um segmento, né, uma ONG dentro da universidade, que são Engenheiros Sem Fronteiras. A gente fez toda uma campanha, e se chama Alimentando a Consciência, dentro do restaurante universitário, com a proposta de redução de geração de resíduos, né, uma campanha de conscientização, tanto da parte de produção do alimento e do consumo, para que as pessoas tenham um consumo consciente e se servir de fato daquilo que ele vai absorver, para que a gente não gere resíduos dentro da instituição, né? E aí, esse resíduo que ele é produzido, então, esse excesso, ele é levado para compostagem na nossa fazenda, que é um projeto também desenvolvido pelo professor Zinaldo, né, que faz a compostagem desse resíduo gerado dentro do restaurante universitário. Seriam esses, basicamente, as propostas, né, principais, que é acompanhado pelo Comitê Gestor Ambiental da universidade. E esses projetos, eles são internos e também eles podem ser esse vida externo, né? Para a comunidade? Sim, porque projeto de extensão, né, a gente consegue fazer uma interface com a comunidade externa também. Interessante, muito bom. Luerte, de uma forma bem breve, você quer falar também de alguns projetos municipais, alguma coisa que está sendo agora dentro do CONDEMA, falar do CONDEMA, a importância do CONDEMA? O CONDEMA, só fazer a menção que é o mais antigo Conselho de Meio Ambiente do Brasil, ele é de 1978, ele é anterior, inclusive, à Política Nacional de Meio Ambiente de 1981. A importância de um conselho, na medida em que o artigo 225 da Constituição estabeleceu
não somente ao poder público, mas à coletividade, a nós, à sociedade, esse dever de zelar, de cuidar pelo meio ambiente. Então, os conselhos são fundamentais e é uma ferramenta valiosa nesse sentido. Veja, uma Constituição que deu não somente ao poder público, mas atribuiu a função ambiental também a nós, cada um de nós aqui, a sociedade, para fazer isso. Um aspecto que a gente normalmente não para pensar. Mas está lá no artigo 225, que fala que, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, defender o meio ambiente, né? E preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Rapidamente, menção honrosa a um projeto aqui de Maringá, um abraço enorme lá ao pessoal da FUNVERDE, o Bosque Sensorial das Grevilhas, tá? Me permitam, a educação ambiental na veia. As grevilhas estavam caindo, veio a iniciativa em 2009 da FUNVERDE de plantar árvores dos mais diversos tipos, sobretudo frutíferas, tá? E num projeto gigantesco, grande de educação ambiental, para que, a gente fala assim, principalmente as novas gerações, como que eu poderia dizer, vejam que fruto não dá em gôndola de supermercado, né? Então ela tem a chance ali sensorial, eu gosto de sensorial, né? Tem a chance de pegar, de ver, de tirar a fruta do pé. Uma área que estava abandonada, as grevilhas iam morrendo, e eles tiveram essa iniciativa. E uma menção ainda mais especial, além da FUNVERDE, a menção que foi nossa conselheira lá, a Ana Domingues, né? Nada disso teria acontecido sem ela. E fica aí uma homenagem para a Ana também. E é um projeto maravilhoso. Gente, é na área central da cidade de Maringá. E não deixa de ser... É um título, Laurice, concluindo, é um título, mas não deixa... A gente merece ser chamada a atenção para esse título. É o maior pomar urbano aberto do mundo. Numa área central de uma cidade, para quase 500 mil habitantes, né? Com um valor de terreno alto. Então, é um projeto de educação ambiental maravilhoso, como disse, educação ambiental na veia. Parabéns a todos, um abraço a todos ali da FUNVERDE, e a menção honrosa à Ana, sem a qual o projeto não teria ido para frente lá. É isso. Obrigada, Luarte. Eu passo a palavra agora para a Rosilene. A doutora Rosilene, ela vai estar organizando as questões. Zé, nós temos algumas questões que você já organizou para ser falado para os nossos convidados. Tema muito importante, não é? Nós temos aqui um questionamento, não foi direcionado aí, então fica à vontade para quem quiser responder. A questão da nossa participante, ela diz o seguinte, ela ou ele, né? Atualmente, com o novo cenário digital, poderá contribuir com as políticas ambientais para melhorar o gerenciamento no sentido do meio ambiente? Fica a critério aí dos nossos convidados a estar respondendo ao questionamento. Eu não entendi a pergunta. Como fica neste novo cenário, na visão de vocês? Neste novo cenário digital, ele pode contribuir com as políticas ambientais para melhorar aí o gerenciamento no sentido do meio ambiente, no quesito aí ambiental? A pergunta fala dessas tecnologias digitais, é isso? Isso, neste cenário digital. Ah, sim. Não sou bem da área, mas eu acredito que sim, né? Em termos de ferramenta, de instrumento, não é? Claro que ajuda, né? Nós percebemos que hoje podemos estar aqui conversando por causa, né, desse cenário digital e tudo mais. Mas mais do que a ferramenta, do que a tecnologia, né, é importante, né, o que está por trás dessa tecnologia, não é? Quais são as concepções, as intencionalidades, as políticas que estão por trás, não é? Porque a questão digital é só a ferramenta, mas é o ser humano que vai
dar o direcionamento até que ponto ajuda ou não. Ajudar vai, mas em que direção, né? Essa é a questão. Não sei se respondo, se os colegas querem responder também. Eu gostaria de também fazer uma observação, talvez, como essa condição que nós estamos hoje proporcionou que a gente tivesse realmente uma experiência diferente, né? Hoje, a gente está fazendo esse debate hoje, já é resultado, né, desse processo, dessa mudança. Eu gostaria até de compartilhar com vocês, que eu não sei que alguns colegas também já devem ter participado, de um congresso que foi feito virtual, um congresso remoto, né, que foi bastante proveitoso, inclusive, foi um congresso bem interessante, e que o impacto de assistirmos, tinha muitas pessoas participando, que provavelmente isso não aconteceria se fosse físico, porque não teria até espaço físico para que todas as pessoas pudessem participar. Então, o impacto de adquirir o conhecimento, né, dentro do conforto das nossas condições, ela é muito grande, quer dizer, o impacto ambiental é muito menor e a gente consegue um retorno muito grande, né? Então, assim, até gostaria que a gente criasse essa cultura. Eu sei que tem outros interesses econômicos, tem as empresas que fazem transporte, tem as empresas de hotelaria, né, que todos ganham com isso, né, o turismo, enfim, tudo que está associado a um processo, né, de deslocamento para a gente obter conhecimento. Mas eu, pessoalmente, gostaria muito que a gente reforçasse esses encontros desses congressos, porque realmente não deixou nada a desejar, né? Foram palestras, a gente não teve apresentação de trabalho, foram só palestras, mas foi muito produtivo, foi uma experiência muito importante. Então, eu acho que realmente contribui para diminuir muitos impactos ambientais, aí esse processo digital. Bert, quer fazer algumas considerações? Sobre a tecnologia, a única ressalva que eu iria fazer é que uma argumentação que havia no passado, no sentido de que, vamos devagar, não vamos, esse negócio de aquecimento, com exaustão, a gente vai inventar logo uma tecnologia e, não, né, como se eles dissessem assim, a gente não vai precisar ficar conservando e preservando tanto o meio ambiente, que sempre a tecnologia vai dar um jeito. Então, é uma outra ótica dessa relação tecnologia-meio ambiente, que não, vamos fazer o nosso dever de casa aqui, não vamos confiar assim, que vai surgir uma tecnologia milagrosa e que vai resolver todos os problemas ambientais. Isso já foi argumentado lá no passado, tá? Então, é a única observação nesse sentido, Laurice. Obrigada, Bert. Rosilene, tem mais algumas Professora, temos mais uma questão aqui. Ela está direcionada para a professora Adriana. A Maria Cristina da Silva, ela diz o seguinte: de que forma a universidade pode trazer a educação ambiental crítica para a comunidade? E ainda, como pode haver essa aproximação? Veja bem, a gente já vem trabalhando nesse sentido, né? Então, por meio de processos formativos. No nosso caso, com esses projetos que nós estamos realizando, uma primeira etapa foi uma formação, né, para os professores desses municípios, né, tanto professores municipais e estaduais, e a partir desses professores nós começamos a criar projetos junto com eles para atingir a comunidade como um todo. Então, mas é um processo, como disse o Luerte, né, não é fácil, não é da noite para o dia, né, somos poucos, né, na realidade, mas os projetos, né, esses processos formativos, eles vêm aumentando. Meus alunos mesmos, né, se formaram comigo, fizeram TCC comigo, alguns o mestrado, e eles têm encontrado alguns cursos, né, de educação ambiental, mas a gente tem que ter um cuidado, né, ainda há cursos de educação ambiental que confundem educação ambiental com ecologia, né, então, ecologia é uma área da biologia, onde a gente vai focalizar os aspectos biológicos e ecológicos, e a educação ambiental vai fazer, né, essa relação da sociedade com a natureza, mas o foco é o ser humano.
Então, são outros conteúdos, outras discussões. E talvez a comunidade também fazendo um movimento, né, de aproximação com a universidade, eu sei que cabe mais à universidade, por isso a gente faz muitos projetos de extensão e formação, mas se a comunidade começasse a reivindicar também, talvez contribuísse para a gente se aproximar ainda mais. Não sei se respondi. Alguém quer mais fazer algum comentário? Luerte, Helenice, tudo bem? Rosilene, mais alguma pergunta? Não, no momento, as demais perguntas serão respondidas aqui no chat. Agradeço a professora Adriana. Então, tá bem. Então, provendo aqui o encerramento, eu agradeço a participação como, né, parte aqui de hoje, né, a participação da Adriana, da Helenice e do Luerte por estar aqui, a participação de todos, né, que vieram e nos assistiram até agora, também a participação dos professores, né, do curso nosso de contábeis e de outros professores que estavam aqui presentes, de outras autoridades que estavam aqui presentes, dos conselheiros também, do Condema que estavam aqui. Obrigada, professora Rosilene, por me dar essa responsabilidade, né, de estar organizando esse debate, e eu passo, então, a fala para vocês, um agradecimento para todos novamente. Com você, Rosilene. Ok, então, obrigada, professora Laurice. Eu quero agradecer aos nossos convidados, doutora Helenice Tavares de Abreu, doutora Adriana Massaí Cataoca, com o doutor Luerte Galina, né? Um assunto muito interessante que foi discutido, educação ambiental, sustentabilidade, são assuntos que estão aí no nosso cotidiano e nós sabemos que ele não se esgota aqui. Há muito ainda a ser discutido, a ser trabalhado, né, conscientizado, seja aí na administração pública ou privada, porque o nosso meio ambiente, ele necessita dessa compreensão de todos nós humanos, para que esteja aí contribuindo para um meio mais plausível aí para se viver. Então, eu quero agradecer aí aos nossos convidados, agradecer a professora Laurice por esta coordenação de evento, aos professores que estão aqui presentes, nos auxiliando, participando conosco, a todos os profissionais que estão aqui conosco, conselheiros do Condema, todos os acadêmicos. Tivemos aí uma brilhante participação aí dos acadêmicos, né, de diversas instituições. Meu muito obrigada a todos vocês por estar aqui fazendo parte deste nosso bate-papo neste dia, né? A Unifama agradece, então, a todos vocês. E lembrando que na próxima sexta-feira nós estaremos aí trabalhando com mais um tema, não é? Para completar ainda, nós temos 2 sexta-feiras que estaremos trabalhando, completando este ciclo de mini-cursos. Eu quero agradecer, então, a todos vocês pela participação e convidá-los a estar presente na próxima sexta-feira, no nosso próximo encontro. Muito obrigada a todos. Lembrando também de agradecer ao Condema e também o Conserje, né, pelo apoio que eles nos deram também nessa... Bem lembrado. Bem lembrado, professora Adriana, a arte que foi realizada aí pelos nossos amigos do Conserje, que está nos patrocinando, os professores que estiveram aí apoiando na realização do evento, contribuindo aqui no chat, professor Gerson, professora Jane, estamos aí também com vários professores que estão compartilhando conosco. Muito obrigada, pessoal.